muitos não conseguem confiar no pouco que ele tem. Ele não consegue confiar naquilo que foi confiado nas mãos dele, que às vezes são pequenas coisas. Aqui eles não tinham muita coisa, eles tinham apenas 7 pães e alguns peixinhos. E olha quantas pessoas foram alimentadas. Será que não é o que tem faltado em você, essa confiança de fazer uso daquilo que você tem nas mãos? Se você começar com o pouco que você tem, você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai te honrar. Mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. E ainda hoje pela manhã nós ouvíamos isso, né? Nós temos o hoje, o dia que o Senhor preparou para nós. E nós precisamos aproveitar cada oportunidade. Então que nesta tarde você fale com Deus, agradeça a Deus pela oportunidade de você estar aqui. Agradeça a Deus por você não ter deixado se levar, de repente pelo desejo, pela vontade, né? Tá um tempo chuvoso, friozinho, mas não. Você venceu tudo para estar na presença dEle. Por quê? Você veio dar as suas primícias ao Senhor. O seu primeiro dia da semana a Ele. Então fala com Ele neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esta oportunidade. Senhor, por podermos estarmos na Tua presença, Senhor, buscando ao Senhor, apresentando diante do Senhor o primeiro dia da nossa semana. Isso mostra, meu Pai, uma dependência, isso mostra uma necessidade, isso mostra, meu Pai, o quanto precisamos do Senhor, o quanto contamos com o Senhor. Então eu quero pedir, meu Deus, peço primeiramente perdão, meu Deus, dos nossos erros. Senhor, perdão por aquilo que temos feito, falado, pensado. Senhor, que porventura tem entristecido a Ti e o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Por mais que lutamos todos os dias, ainda falhamos por pensamentos, ainda falhamos, meu Deus, por sentimentos. Senhor, mas, meu Deus, nós não somos, meu Pai, um erro, meu Deus, não, Senhor. Senhor, nós somos a obra-prima criada pelo Senhor. Assim como nós ouvimos na semana passada, que tudo que o Senhor fez é bom, e o Senhor viu que havia ficado muito bom. Então, meu Deus, eu sei, meu Pai, que cada um é a Tua imagem e a Tua semelhança. Senhor, então, meu Deus, que o Senhor os ajude a cada dia mais. Nos ajude, Senhor, a Te agradar. Nos ajude, meu Deus, a fazer a Tua vontade. Senhor, se porventura há algo, meu Pai, um pensamento, um sentimento, às vezes o final de semana, meu Deus, algo aconteceu. Oh, meu Deus, arranca toda a tristeza, arranca toda a angústia, arranca todo o pensamento negativo, tudo aquilo que porventura tentou roubar, meu Pai, a alegria, a força, o ânimo, meu Pai, desta pessoa que caia por terra, no nome de Jesus. E eu quero pedir, meu Pai, abençoe a vida de cada um que aqui está, os que estão na transmissão. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro, que o Senhor possa trazer, meu Pai, um entendimento revelado dessa palavra, que nenhum saia, meu Deus, da mesma maneira, mas quando sair daqui, meu Pai, tenha um entendimento revelado da Tua palavra. Senhor, eu entrego a direção desta reunião nas Tuas mãos, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, conduza tudo. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, meu Pai, e eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém. Estão ligados às nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então, repita comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2026, pense grande. Eu vou pensar grande, porque o meu Deus, Ele é grande. Amém?
Graças a Deus. Sente-se aí por um instante. O pouco em ação. O pouco em ação. Às vezes as pessoas acreditam que ela só vai conseguir vencer, alcançar, estar num lugar mais alto quando ela tiver o muito. Quando ela for promovida, quando ela tiver uma condição financeira maior. Mas o pouco em ação, ele te eleva para um nível mais alto. Só que muitos não conseguem passar por este processo. Muitos não conseguem enxergar o pouco, só esperam viver a grandeza e a glória de Deus quando Ele tem muito. Ou quando Ele tem muitas oportunidades. Às vezes não sabe aproveitar aquela pequena oportunidade que foi dada. Lá em Lucas 2, 52 diz assim: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Observe os 4 aspectos do crescimento: estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Cada um deles desenvolveu de uma forma progressiva. Você vê que é muito interessante, né? Às vezes nós lemos uma passagem como essa, e às vezes nós não temos a noção da dimensão de uma palavra como essa. Porque Jesus se tornou quem Ele se tornou, não é porque Ele já estava lá em cima. Tanto é que Ele passou por todo o processo. Ele nasceu, Ele foi crescendo, e Ele foi criado ali. E você vê que Ele passou por todo o processo de um ser humano. E o mais interessante de tudo, que eu vejo o quanto isso vem para nós como um exemplo, que nem para Jesus foi fácil. Mas houve uma fidelidade da parte dele, de desde pequeno, né, desde muito novo, ele crescia em sabedoria. Você vê que ele não era, ele tinha, mas só que ele foi mostrando para nós, que ele foi crescendo em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Ele não recebeu tudo pronto. Ele aprendeu, experimentou, enfrentou desafios e foi aperfeiçoado. O crescimento de Jesus foi físico, espiritual e social. Ele aprendeu a depender do Pai. É aí que está a diferença. Nós vemos que Jesus, ele dependia do Pai. Ele dependia de Deus. Por isso que ele crescia em sabedoria. E ele não pulou nenhum processo. Ele foi fiel ali no pouco, né? E ele foi crescendo naquele pouco. É como a própria palavra diz: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Só que muitos não têm tido, né, essa humildade para ter essa fidelidade, essa lealdade no pouco. Muitos não aceitam viver o pouco. Muitos acham que viver o pouco, começar com pouco, é um sinal de humilhação, é um sinal de vergonha. Ainda muitos usam até um termo assim: eu não preciso disso, eu não tenho que passar por isso. E quando nós temos a oportunidade de vivermos o pouco, muitas vezes é o próprio Deus vendo onde está o nosso coração. E muitos não têm sido aprovados diante de Deus, porque não têm conseguido ser fiel naquele pouco, naquelas pequenas coisas. Nas pequenas coisas ela já falha. Ela já não age com fidelidade, com lealdade. Ela acha que é pequeno demais, que muitas vezes é vergonhoso, é humilhante. Ele aprendeu a depender do Pai, a obedecer e discernir e a exercer autoridade com responsabilidade. Esse processo gradual é a base do crescimento sólido. Então você vê que Jesus, ele não se tornou quem ele se tornou de uma maneira qualquer. Não, ele passou por todo o processo que foi necessário
e com humildade. Muitos não conseguem passar pelo processo. Muitos não conseguem ter a humildade de passar ali pela fase do pequeno começo. Vamos falar de algo simples. Às vezes a pessoa ela quer abrir uma empresa. Ela quer abrir o seu próprio negócio. Só que ela já quer começar lá em cima. Ela já quer começar no alto, né? Com uma empresa grande, com uma clientela grande. E o Senhor está dizendo para ela, seja fiel no pouco. Então começa com o que você tem, com as pequenas coisas. Às vezes ali fazendo um bolo, vendendo um bolo, sendo fiel naquilo que foi confiado nas suas mãos. Se você for fiel no pouco, no seu dia a dia, é impossível você não crescer. É impossível o Senhor não te colocar no muito. Em nossa vida, Deus não entrega tudo de uma vez. Ele nos dá pouco a pouco desafios proporcionais à nossa capacidade, oportunidades graduais para que aprendamos a ser fiel no que temos. Muitos não conseguem ser fiel no que têm. Ele não valoriza o que tem. Às vezes ele tem uma pequena casa, ele não valoriza aquela casa, ele não cuida daquela casa, ele não zela daquilo que foi entregue a ele, daquilo que foi confiado a ele. Esse pouco é o campo de treino da fé, da perseverança e da maturidade. Se tentarmos pular etapas ou receber tudo sem preparação, corremos o risco de fracassar. Como o próprio primeiro Adão, né? Você vê que Adão, ele não suportou o peso da bênção. Ele não conseguiu obedecer a Deus. Por quê? Porque, querendo ou não, para Adão foi tudo fácil. Adão não conquistou nada, ele já pegou tudo pronto. Então, muitas pessoas, quando ela recebe tudo pronto, ela não dá valor. Ela não cuida da maneira que deveria cuidar. Ela não faz uso daquilo com reverência como deveria fazer. Por isso que é necessário nós passarmos pelo processo. Nós passarmos ali pelos pequenos começos e nós aprendermos a dar valor aos pequenos começos. Muitos desprezam os pequenos começos e não valorizam os pequenos começos. O crescimento sólido não tem a ver com rapidez ou facilidade. Tem a ver com o processo de fidelidade e aprendizado progressivo. Então, você vê que não é você explodindo, né? Às vezes você está ali querendo abrir a sua empresa e você quer que do dia para a noite tudo cresça, né? Que você tenha ali uma grade de clientela muito grande. Não. Você vai começar no pouco, diante da sua fidelidade, do seu cuidado, do seu amor, da sua entrega. Por quê? Porque Deus ele está à procura de corações inteiros. O verdadeiro desenvolvimento espiritual exige tempo, disciplina, humildade e dedicação diária. E é nesse percurso que somos moldados para cumprir plenamente o propósito e experimentar vitórias duradouras. Quando a pessoa recebe tudo muito fácil, ela não dá valor, ela não tem aquele cuidado. E isso é um perigo. Sabe aquele ditado que tudo que vem fácil, vai fácil? Que quando você não dá valor, você perde? Infelizmente, ainda muitas pessoas, por não valorizar aquilo que Deus tem confiado em suas mãos, têm perdido, têm tido perdas dolorosas. Às vezes perde a família, perde o casamento, perde a saúde, perde no financeiro. Às vezes a pessoa, o maior sonho dela é se casar. Nossa, o meu maior sonho é me casar. Aí ela se casa, ela não dá valor no casamento, ela não dá valor no cônjuge, ela reclama por tudo. Então você vê que se as pessoas não conquistarem e ser fiel diante daquela conquista, com lealdade e fidelidade, ela não valoriza. Aquilo acaba se perdendo. Quantos são os pais que sonham em ter filhos, né? Os casais que sonham em ter filhos.
E quando vêm os filhos se tornam um problema, se tornam um obstáculo. Tudo reclama, tudo questiona. Então você vê que as pessoas, eles não conseguem ser fiel naquilo que Deus tem confiado em suas mãos. Eles não sabem cuidar, eles até pedem, muitas vezes até buscam, mas não sabem cuidar, não sabem valorizar, não sabem guardar aquilo que o Senhor tem confiado. O pouco nas mãos certas se multiplica. Algumas pessoas carregam a mentalidade de que se for pouco, não é o suficiente para fazer nada. Às vezes a pessoa ela fala, isso aqui é muito pouco, não dá para fazer nada. Mas às vezes esse pouco que está vindo nas suas mãos é um teste do próprio Deus para ver como que você vai reagir diante desse pouco que Ele tem confiado nas tuas mãos. É como a própria palavra diz, seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar, no muito eu te colocarei. Só que tem pessoas que não têm conseguido ser fiel no pouco. Ele tem desprezado o pouco. É pouco, não serve, é pouco, não vale a pena, é um pouco, não vai chegar a lugar nenhum. Sabe aquele questionamento, aquela reclamação? E é por causa disso, nem sequer investem no pouco. Tem pessoas que não valorizam o pouco, gente. Tem pessoas que não investem no pouco. Quando você tem a oportunidade, quantas são as pessoas que têm talentos, têm dons, têm capacidade? O Senhor até confia nas mãos, mas Ele não faz uso daquele dom e daquele talento. Às vezes ele se acha incapaz, às vezes ele acha que ele não vai conseguir, ou às vezes ele não dá valor mesmo. Que ele não faz conta daquilo, ele não se importa com aquilo. E tudo que nós não damos valor, nós perdemos. Infelizmente, tem pessoas que têm perdido e perdido muito, por não valorizar as oportunidades que Deus tem dado. Deus trabalha todos os dias para nos elevar para um nível mais alto, para nos colocar onde é o desejo do nosso coração. E por que que na vida de muitas pessoas, infelizmente, ainda não tem acontecido? Será que não é porque muitos ainda não têm dado o devido valor às pequenas coisas, aos pequenos começos? Porque ele acha pequeno demais, pouco demais. Mas você sabe o que é isso? Por muitas vezes é o orgulho. O orgulho toma conta da pessoa de uma tal maneira que ela olha para determinadas coisas e ela acha, isso aqui não é para mim, isso aqui é pequeno demais. Ah, não, você acha, eu mereço coisa melhor. E ela esquece de entender que aquele pouco, de repente, é o próprio Deus para testar o que está no seu coração. Ainda nesse texto mesmo, nesse estudo, a bispa dava um exemplo de uma mulher que ela tinha uma profissão muito boa, só que todas as portas se fecharam para ela. E ela entregou o currículo num lugar e ela foi chamada para ser copeira. E aquilo para ela, querendo ou não, era um desafio. Por quê? Porque ela tinha um cargo muito superior. E até então ela se sentiu meio incomodada com aquilo. Mas, em intermédio de uma palavra que saiu do altar, ela foi. Ela foi trabalhar nessa empresa, né? Ela tinha até um cargo elevado, mas ela aceitou ser uma copeira, ali de início. E, em intermédio dessa fidelidade dela, intermédio da palavra, porque ela foi por causa da palavra, ela aceitou por causa da palavra. Ela ficou, se eu não me engano, por uns 6 meses naquela condição. E o Senhor elevou ela naquele lugar para um nível tão alto que ela estava abaixo somente do dono da empresa. Mas antes ela teve que passar pelo processo. Ela teve que ser fiel no pouco. E ela reconheceu que por muitas vezes ela perdeu outras oportunidades porque ela não aceitava, o orgulho não permitia dela trabalhar num cargo inferior do que era a profissão dela.
mas aquilo era justamente para trabalhar o orgulho dela. E ela ouviu a palavra, e ela foi elevada para um nível mais alto. E tem muitas pessoas que ainda estão no mesmo lugar, não têm conseguido viver uma glória maior. Por quê? Porque ela não tem aproveitado os pequenos começos. Ela não tem aceitado, de repente, algo menor. Ela não tem aceitado o pouco de Deus. E com isso, ela não tem conseguido viver a glória de Deus. Quantas são as pessoas que sabem fazer, têm talentos, têm capacidade, mas não faz uso. Não usa o dom, não usa o talento, não usa a sabedoria que Deus tem. Por quê? Porque ela não aceita, de repente, estar num lugar, né, mais baixo. Ela acredita que ela já precisa estar num lugar elevado. E muitas vezes o que Deus espera de nós é um coração inteiro. É aquele coração que diz para Ele assim: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Para que Ele possa te pegar ali de onde você está e te elevar. Mas Ele quer que você reconheça isso. Ele quer que você acredite nos pequenos começos. Ele quer que você seja fiel no pouco, naquilo que Ele tem confiado nas tuas mãos. E você venha multiplicar. Nós temos falado a semana passada, a semana retrasada, ainda a bispa dizia hoje pela manhã, né, que o fiel, ele multiplica. E parece que foi combinado, né? Já é a terceira semana que nós vamos falar novamente, basicamente a mesma palavra. Agora, por que será que Deus traria tantas vezes a mesma palavra que o fiel multiplica, se isso não fosse para exigir da nossa parte uma determinada fidelidade, para que Ele possa colocar nas nossas mãos aquilo que Ele quer? Aquilo que Ele tem planejado e projetado para você. Será que não tem faltado da tua parte essa fidelidade para que aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos venha multiplicar? Lá em Mateus 25 diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Você vê que o Senhor, Ele nos dá de acordo com a nossa capacidade. Só que Ele nos capacita para transformar e multiplicar aquilo que Ele tem confiado nas nossas mãos, aquilo que Ele tem entregue em nossas mãos. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Você vê que quando a pessoa valoriza aquilo que vem nas suas mãos, ela dá um jeito, ela luta, ela persevera, ela corre atrás, mas ela faz aquilo acontecer. Você vê que este homem, ele recebeu 5 talentos, ele não ficou parado. Ele não escondeu os talentos. Ele não guardou aquilo que ele tinha recebido. Mas ele foi trabalhar para aquilo multiplicar. Ele foi fazer uso daquilo que ele tinha recebido. Será que você tem feito uso da sabedoria que Deus tem dado para você? Dos dons e dos talentos, da oportunidade que Deus tem dado para você? Vamos lá. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Você vê que tem pessoas que não sabem fazer uso da oportunidade. Tem pessoas que desprezam. Tem pessoas que escondem, tem pessoas que não valorizam, tem pessoas que não fazem uso. E por isso, por muitas vezes, não consegue sair do lugar. Você vê que a pessoa ela não sai do lugar, mas não é por falta de oportunidade, que ela teve oportunidade.
O Senhor, Ele deu oportunidade para todos aqui. Só que cada um fez uso de acordo com aquilo que ele achava, com a sua capacidade. E tem muitos que não têm aproveitado, não têm feito uso, não têm usado a oportunidade, os dons, os talentos, as portas que Deus tem aberto. Às vezes Deus tem aberto as portas para você e você tem rejeitado. Você não tem aceitado. Por quê? Como essa mulher que eu falei do testemunho. Ah, não, mas o meu cargo é um cargo superior. Ah, não, eu tenho uma capacidade para trabalhar em um setor melhor. Ah, não, eu não sou obrigado. E quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo que você tem que aceitar qualquer coisa. Mas você tem que entender o que Deus está requerendo de você. Será que você não tem guardado os seus dons, os seus talentos? Ao invés de você ir para lá, vender e multiplicar e fazer um bom uso daquilo que Deus tem confiado e entregado nas suas mãos? Vamos lá. No 20 diz assim: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Está vendo? Todos receberam o talento. Uns fizeram bom uso, outros não quis aproveitar a oportunidade. E isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Deus tem dado oportunidades. Oportunidade de ter uma família abençoada, porque às vezes Deus tem dado a oportunidade para você ter uma família feliz, uma família abençoada, e você não tem feito uso disso. Você continua ainda desprezando, desvalorizando, rejeitando a família que Deus confiou nas suas mãos. Às vezes hoje você está num bom emprego. Às vezes você não está onde você gostaria. Mas o Senhor abriu essa porta, o Senhor te colocou neste lugar. O Senhor tem te dado condições de você conduzir bem este lugar. E você não tem dado valor. Você tem tratado de qualquer maneira, você tem desprezado, você não tem valorizado, você às vezes tem feito como esse servo que recebeu um talento, você tem enterrado. E não é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Ele quer dizer isso aqui para nós, ó: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É isso que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Ele quer de nós uma fidelidade, uma lealdade, uma entrega, que nós venhamos fazer aquilo que Ele tem confiado nas nossas mãos, que nós não venhamos desprezar os pequenos começos. Aí diz assim: o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então não devia ter confiado o meu dinheiro aos seus banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros? Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá uma grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado.
lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Há pessoas que, quando lhe é confiado um pouco mais, mostram que não conseguem administrar nem o que já possuem. Se desesperam, se estressam. Deus dá conforme a necessidade e também de acordo com a capacidade de cada um. Se ele entregar além do que a pessoa consegue suportar, isso não edificaria, pelo contrário, o sobrecarregaria e desestruturaria. Você vê que Deus, ele nos dá aquilo que ele sabe que nós vamos suportar. De repente você está aí orando e buscando algo de Deus. E infelizmente você ainda não tem recebido. Por quê? Porque você não tem conseguido ser fiel naquilo que ele tem confiado nas suas mãos. Nós precisamos entender, gente, que o pouco nas mãos de Deus é multiplicado. O pouco com Deus é muito. Só que para que isso aconteça, eu preciso ser fiel no pouco. Eu preciso deixar de achar que eu só vou ter muito, que eu só vou estar num nível mais alto quando eu ter muito. E Deus, ele está esperando a tua fidelidade no pouco, porque no pouco ele multiplica, no pouco ele te eleva, no pouco ele te leva para um nível mais alto. Nós vamos ver na Bíblia, nós temos muitas histórias na Bíblia, daqueles que tinha pouco e ele foi fiel no pouco. E o Senhor foi ali elevando essas pessoas. Mas por quê? Porque houve uma confiança em Deus. Ainda que hoje você tenha algo pequeno, ainda que hoje você tenha pouco, isso eu posso levar para todas as áreas da sua vida. O que está sendo pouco na sua vida? Se você colocar Deus, se você confiar em Deus, na dependência de Deus, Deus vai multiplicar, Deus vai te elevar. Só que você precisa confiar em Deus. Você não pode deixar se levar e se acomodar simplesmente porque aquilo é pouco, não. Você precisa acreditar naquilo que Deus tem confiado nas suas mãos, ainda que seja um talento. É nesse talento que você vai fazer a diferença. É nesse pouco que você vai multiplicar. Você não vai enterrar e Deus vai te honrar. Em Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. O problema não está na tarefa, mas na postura interior. Quando há senso de responsabilidade, não buscamos desculpas, assumimos o que nos foi confiado e fazemos o que precisa ser feito. O problema de muitos, que a desculpa ainda fala mais alto. Ele não consegue que aquilo que vem nas mãos dele, ele dado tudo o que ele tem. Como nós lemos aqui, tudo que vier nas suas mãos, faça com toda a sua força. Será que tudo que tem vindo até nós temos feito com toda a nossa força? Ou nós temos enterrado, como esse homem fez? Ele enterrou porque ele não valorizou, porque era um talento só. Nós precisamos valorizar tudo que vem às nossas mãos e fazer com toda a nossa força, porque é dessa maneira que Deus nos honra. Quando nós temos uma fidelidade, quando nós temos uma lealdade, quando nós temos uma entrega das coisas pequenas. Porque como o Senhor vai confiar algo grande, se aquilo que é pequeno, nós não temos dado valor, nós não temos sido fiel? Vamos lá, se o Senhor te elevar, te colocar ali num lugar bem alto, será que você vai lembrar dele? Será que você vai depender dele? Será que você vai valorizar aquilo que ele confiou nas suas mãos? Porque tem muitos que não conseguem valorizar.
quando ele está lá em cima, quando ele já chega lá em cima com uma facilidade grande. Agora, quando a pessoa, ela tem ali o suor, a fidelidade do dia a dia, dos momentos difíceis, né, do plantio que ela fez, aquilo ali custou a vida dela. Então, ela não vai perder aquilo. Ela não vai deixar de valorizar aquilo. Ela vai cuidar daqueles talentos, ela vai amar. Ela não vai desvalorizar. Por isso que nós precisamos fazer como nós lemos aqui, tudo o que vier à nossa mão. Que nós venhamos fazer com toda a nossa força. Que nós venhamos colocar força. Que nós venhamos cuidar. Para quê? Porque como nós ouvimos aqui, porque para a sepultura onde nós não vamos levar nada. Se nós não dermos valor naquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos aqui, que mais importa para nós? Não importa. Aí, lá em Mateus 15, 34, diz assim: quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes, e dar graças, partiu e entregou aos discípulos. E os seus discípulos a multidão. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os comeram, e foram 4.000 homens, sem contar mulheres e criança. Na segunda multiplicação havia até mais pães. 7, o número de pessoas alimentadas foi menor. Você vê que aqui, né, o que fez a diferença foi a fidelidade no pouco. Você vê que quando nós somos fiel no pouco e confiamos em Deus, a multiplicação acontece. O problema é que muitos não conseguem confiar no pouco que ele tem. Ele não consegue confiar naquilo que foi confiado nas mãos dele, que às vezes são pequenas coisas. Aqui eles não tinham muita coisa, eles tinham apenas 7 pães e alguns peixinhos. E olha quantas pessoas foram alimentadas. Será que não é o que tem faltado em você, essa confiança de fazer uso daquilo que você tem nas mãos? De você dar os seus primeiros passos com aquilo que você tem? Às vezes você está aí, você até tem um sonho, você tem até um plano, um desejo, mas você está esperando ter muito para você seguir com esses planos e esses sonhos. Só que se você começar com o pouco que você tem, você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai te honrar. Porque Ele honra a fé, Ele honra passos de fé, Ele honra decisões de fé, atitudes de fé. Lá em Mateus 14, 17, diz assim: eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aqui, nós vemos novamente o Senhor fazendo a multiplicação intermédio do pouco que ele tinha. E eu vejo que isso vem para abrir os olhos do nosso entendimento, para nós tirarmos, né, aquela trava que muitas vezes, aquele impedimento, que eu só vou vencer, que eu só vou alcançar se eu tiver o muito. Não, querido, você só precisa ter o pouco e ter fé. Confiar em Deus e seguir as direções que Deus tem te dado. Você só precisa ser fiel no pouco, porque o muito, quem vai te colocar é Ele. Mas muitos não têm conseguido se colocar à disposição de Deus.
sendo fiel naquilo que ele tem confiado, que é o pouco, que é os pequenos começos. E nós precisamos se levantar para que isso aconteça. Nós precisamos lutar por aquilo que sonhamos, por aquilo que queremos. Lá em 1 Reis 17:12 diz assim: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então você vê que essa mulher, ela foi e fez conforme a palavra do homem de Deus. Não tenha medo de agir com sua fé, lance-se nela. Pegue o pouco que você tem e use a fé que Deus lhe deu. Então você precisa pegar o pouco que você tem e fazer uso da fé. E acreditar no que Deus pode fazer com o pouco que você tem. Você vê que nenhum desses foi desamparado quando ele fez uso do pouco que ele tinha. O pouco que cada um tinha só se multiplicou. Por quê? Porque o fiel multiplica. Quando nós somos fiel a Deus, quando nós dependemos e confiamos em Deus, aquilo que ainda que seja pouco, com Deus é multiplicado. Só que nós precisamos crer, nós precisamos acreditar e dar passos de fé. Nós não podemos esconder os talentos como este homem fez. Por que ainda muitos não estão onde gostaria? Porque tem permitido que o medo, que a insegurança, às vezes que o orgulho, às vezes ele olha que lhe falta oportunidade. E o Senhor, ele está dizendo: seja fiel com o que você tem. Faça uso daquilo que você tem. Usa as suas mãos. Você é bom para usar as suas mãos? Vai usar as suas mãos. Vai usar os talentos que Deus te deu. Em que você é bom. Eu vejo que palavras como essa, um terceiro domingo, que vem com essa palavra, que o fiel, ele multiplica. É porque o Senhor, ele está querendo levantar no meio de nós aqueles que às vezes está conformado com a vida que tem tido. Já está acomodado, já acha que não tem jeito, que é pouco demais, que é pequeno demais. Até mesmo às vezes se sentindo incapaz. E o Senhor nos traz palavras como essa, justamente para nos elevar, nos levantar e mostrarmos que se nós formos fiel com aquilo que temos, Ele vai nos elevar para um nível mais alto. Mas até quando nós vamos ficar ouvindo essa palavra e não colocando ela em prática? Será que no próximo domingo essa palavra vai vir novamente para nós? Que o fiel multiplica? Será que não está na hora de nós fazermos uma autoanálise na nossa vida? Ver o que realmente Deus está requerendo de nós? Deixar de lado, às vezes, os nossos sentimentos, aquilo que nós temos achado, pensado, e começar a dar passos de fé, andando com aquilo que nós temos e acreditando que pela nossa fé, aquele pouco que nós temos, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai nos colocar num nível mais alto? Então eu vejo que está na hora de verdadeiramente nós entendermos que a partir do momento que nós fazemos uso do pouco, ainda que nós tenhamos pouco,
pouca sabedoria, ali oportunidades, poucos talentos. Mas a partir do momento que nós começamos a fazer uso do pouco que nós temos, o Senhor, Ele multiplica. E a partir do momento que Ele multiplica, Ele vai nos elevar para um nível mais alto. Mas eu preciso crer. Eu não posso me entregar. Eu não posso permitir que oportunidades passam por mim, né? Porque às vezes ela já passou, ela voltou, ela está aí, e você não está aproveitando esta oportunidade. Tudo que vier às suas mãos, faça com toda a sua força. Às vezes a oportunidade está aí. Oportunidade de você ir para um crescimento, oportunidade de você subir de cargo, de você ir para um nível mais alto. Às vezes você está aí com medo, inseguro, não está confiante nessa promoção. Às vezes você está se achando incapaz. Às vezes está se achando que não é nem merecedor de ir para um nível mais alto, de ter um cargo melhor. E o Senhor, Ele está dizendo para nós, seja fiel no pouco. Eu vou te colocar no muito, eu quero te elevar. Mas os passos, quem tem que dar, somos nós. A confiança, a dependência, o passo de fé, quem tem que dar somos nós. Deus, Ele nos dá oportunidades. E Ele nos dá direção como essa, para nós trazermos para a nossa vida e colocar em prática. Agora, a ação é de cada um de nós. O agir depende de cada um de nós. O pouco em ação depende de nós, porque às vezes a única coisa que eu tenho no momento é o pouco. Eu não tenho muita coisa, eu tenho pouco. Só que eu preciso colocar este pouco que eu tenho em ação. Porque senão esse pouco não vai mudar, ele não vai multiplicar, não vai acontecer. Então, que nesse dia de hoje, que o Senhor possa trazer em você uma revelação. Que o Senhor possa ministrar essa palavra no seu íntimo, no seu coração. Para que aquilo que de repente não estava fluindo, passe a fluir. E que você receba uma coragem, uma ousadia para enfrentar o que precisa ser enfrentado. E acreditar em você. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você precisa crescer em sabedoria. Você precisa crescer em estatura e em graça também. Então, você precisa aproveitar as oportunidades que foi entregue a você. E não deixar passar. E não deixar, como esse servo fez, enterrar os talentos, mas fazer uso daquilo que o Senhor tem confiado nas tuas mãos. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. Eu gostaria que neste momento você olhasse para você. Quem você é? Porque nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos ter a identidade de Cristo. Porque às vezes você está aí perdido, sem saber o que fazer, qual caminho seguir. Mas às vezes não é nem por falta de direção, porque você tem recebido direções. E eu vejo que as direções que Deus tem nos dado são direções claras. O que tem faltado muitas vezes é nós colocarmos em prática. Às vezes nós até sabemos que é para nós. Nossa, essa palavra foi para mim. Olha, eu precisava ouvir essa palavra. Só que quando é para ser colocada em prática, você se limita. Você tem medo. Você se diminui. Você acha que não é para você. Você acha que você nunca vai viver essa glória que o Senhor tem para você. Você acha que você nunca vai sair disso. Você acha que você tem que se conformar e se acomodar, né, nesse lugar que você está, nesse emprego, nesse cargo.
E não é isso que o Senhor espera. O Senhor, Ele tem te dado discernimento, direção, para você ir para um nível mais alto. Ele tem te capacitado e Ele tem te dado sabedoria. Agora você precisa agir. A ação, ela precisa ser complementada de obras. Então você precisa fazer. Ainda que você tenha pouco, mas o pouco em ação, ele é multiplicado. Só que você precisa crer. Será que já não era para você estar mais adiante, num nível mais alto? Mas às vezes o medo, a insegurança, a dúvida. Às vezes você se acha incapaz, às vezes você olha para os que estão ao seu redor, até mesmo para os que estão ali, né, num nível mais alto. E você se acha tão inferior àquelas pessoas que você não consegue fazer uso do pouco que você tem. Porque você está se baseando naquele que já está lá na frente. E o Senhor, Ele está dizendo para cada um de nós, seja fiel no pouco. Seja fiel com o que você tem. Acredite e confie no que você tem. Porque é eu que vou te colocar no muito, é eu que vou te elevar. É eu que vou dar o fim que você espera. O Senhor, Ele muda as circunstâncias. O Senhor muda tempos. Ele é o dono do tempo. É Ele quem pode fazer todas as coisas. Nós só precisamos ser fiel. Nós só precisamos ouvir a palavra e colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido. Nós não podemos nos acomodar onde está. O Senhor tem coisas grandes para nos entregar, para nos elevar. Só que Ele quer que você confie nele e vai seguindo ali, um dia de cada vez. Que você vá subindo os degraus ali, um dia de cada vez, acreditando e confiando nele. Não é na força do seu braço. Não é Ele te colocando lá em cima. O que vai adiantar Ele te colocar lá em cima se você não vai ter estrutura? Se você não vai ter uma base para manter lá em cima? Você vai desabar. Mas quando nós começamos ali, no alicerce, e vamos subindo devagarzinho, aquilo vai tendo uma firmeza, uma estrutura, uma base. Por isso que você precisa ser fiel neste pouco e começar com o pouco que você tem. Para que você vá ganhando base, estrutura, força. Então eu gostaria que neste momento você falasse com Deus. Eu não sei o que você tem deixado de lado, de repente não tem colocado forças, não sei o que tem feito às vezes você desistir, você parar, você desanimar. Às vezes você tem até sonhos, você até tem desejo, você até quer algo. Só que aí você começa a olhar para o lado. Olhe para Deus. Olha para o alto. Confia em Deus. Quando nós confiamos em Deus, que nós olhamos para Deus, nós não tememos a nada. E nós formamos uma base firmada na rocha. Agora, quando nós queremos ultrapassar, passar ali por cima, às vezes na força do braço, quantas pessoas que já abriram empresas, já fizeram coisas, e aí aparentemente estava lá em cima, mas não tinha base, não tinha estrutura nenhuma, desabou, caiu.
Infelizmente. Por isso que nós precisamos começar ali do início, plantando a boa semente, sendo fiel no pouco, confiando em Deus, na fidelidade, na oração, na humildade. Ah, pastor, isso não é para mim, é para você sim. Tem coisas que é necessário, tem coisas que nós não queremos passar por aquilo, mas às vezes é necessário, é aquilo ali que vai te elevar. É intermédio daquilo que você vai para um nível mais alto. Então fala com Deus, abre o seu coração a Ele, apresenta a sua vida, apresenta os seus sonhos, os seus planos, apresenta a Ele os seus projetos, o que você tem sonhado, quais foram as oportunidades que já vieram até você, e você não soube aproveitar, você deixou passar. Quantas coisas que de repente já chegou até você e por medo, você não aceitou aquilo, às vezes até um cargo. Às vezes foi entregue um cargo para você, e você não aceitou. Não, eu não sei se eu tenho capacidade, eu não sei se eu vou aguentar, se eu vou dar conta. Chega de perder oportunidades. Seja fiel naquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Seja fiel no pouco. Deixa Deus te colocar no muito. Deixa Deus te elevar para um nível mais alto. Deixa Deus te honrar. É Deus que te capacita. E Ele não capacita. Ele não escolhe os capacitados, os grandes, os poderosos, não. Ele capacita aquele que Ele escolhe. Ele capacita aquele que Ele escolhe. Então seja um escolhido por Deus. Seja um separado por Deus. Então fala com Deus neste momento. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, porque Tu estás comigo, estás comigo. Se eu caminhar sobre as águas, não afundarei, porque Tu estás comigo, estás comigo. És meu Deus, em Ti confio. És meu Deus, em Ti confio. És meu Deus, em Ti confio. E no deserto minha provisão Tu serás. Me leve em Teus braços, se eu me cansar. És meu Deus, em Ti confio. És meu Deus, em Ti confio. Quando Deus olha e vê que você ama, respeita, valoriza e sabe lidar com o que está em suas mãos, que administra com responsabilidade, conduz bem, então Ele confia mais e o processo continua. É um caminho de crescimento progressivo, em que a fidelidade no pouco abre espaço para o muito e a maturidade vai sendo construída a cada passo. Aquele servo que recebeu 5 talentos saiu imediatamente e aplicou. O outro que havia recebido 2 talentos fez a mesma coisa. Mas aquele outro, ele enterrou. Ele não confiou em Deus. Ele não acreditou.
E muitos têm enterrado os seus talentos, não têm acreditado, não têm confiado. Então valorize o que Deus tem colocado nas suas mãos. Valorize o que Deus tem confiado. Pastora, mas tem sido tão pouco, pastora. Às vezes parece que não vai dar para nada. Seja fiel nesse pouco. Invista nesse pouco. Cuida desse pouco. Valoriza esse pouco. Para de ser roubado por medo, por sentimentos. Para de ser roubado por aquele sentimento, às vezes até mesmo do orgulho. Não, seja fiel naquilo que Deus tem colocado às suas mãos. Se mantenha focado, confiante, Senhor, se é o Senhor que tem me colocado aqui, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar perseverando. Eu não vou abrir mão, eu não vou desistir não, Senhor. Eu vou confiar e eu sei que em intermédio dessa fidelidade, meu Deus, eu sei que o Senhor vai me elevar para um nível mais alto. Gente, eu não sei vocês, mas eu digo por mim, e eu acredito que todos nós já passamos por momentos desafiadores, que parecia que nós nunca íamos sair de lá, parecia que aquela situação nunca iria mudar, parecia que nunca iríamos dar conta. Quando houve fidelidade da nossa parte, que nós nos mantivemos ali firmados, sendo fiel, independente do momento, da circunstância, da situação, Deus nos elevou para um nível mais alto. Só que também nós tivemos outros tipos de experiências. Quando nós passamos ali por situações que nós não queríamos dar ouvido, nós quisemos fazer do nosso jeito, deu errado, não deu certo. Por quê? Porque o humilde, Deus exalta. Mas aquele que é orgulhoso, que não aceita passar, que não aceita ser fiel naquele pouco, nas pequenas coisas, não tem como Deus colocar num nível mais alto. Não tem como o Senhor elevar. Então, seja qual for o momento que você está passando, vivendo, seja fiel. Nesse pouco, hoje, ai pastor, é tão pouco, então seja fiel. E acredita que Deus vai te colocar num nível tão alto, que quando você olhar de onde Deus te tirou, você vai dizer, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor sabe que eu fui fiel naquele pouco. Às vezes o pouco nos custa lágrimas. Às vezes o pouco nos custa renúncia. Às vezes o pouco ele vem justamente para quebrar o nosso orgulho. Porque a partir do momento que o nosso orgulho é quebrado, ali se encontra uma pessoa humilde que depende verdadeiramente de Deus. E é onde Deus pode trabalhar. Deus não consegue trabalhar com aquele que é orgulhoso, que é aquele que se acha, o autossuficiente, capaz em tudo. Não. Deus nos capacita. Ele nos escolhe e nos capacita. E quando nós somos fiel no pouco, Ele nos eleva e nos coloca num lugar mais alto. Então esteja com o seu coração aberto, para que Deus possa fazer na sua vida aquilo que Ele tem para você. Deus, Ele não tem planos de derrotas. Ele não tem planos de vergonha, de fracasso. Às vezes você está aí, pastora, mas eu estou passando por um momento desafiador. Todos nós passamos. Todos nós passamos. E o que faz a diferença é a resposta que nós vamos dar. Se Deus está mandando eu ser fiel no pouco, eu vou obedecer. Eu vou seguir ali à risca o que o Senhor tem direcionado. E eu sei que se eu seguir à risca, Ele vai me colocar no muito. Então, que você possa ouvir essa palavra, fazer um autoanálise da sua vida. O que você já tem deixado passar? O que você não soube aproveitar? Que a partir de agora você aproveite cada oportunidade que chegar até você. Que você não abra mão, que você não venha desistir. Que você não venha se sentir incapaz. Nem incapaz e nem autossuficiente.
Eu não consigo, não, eu sou muito para mim fazer isso aqui, não. Esteja com o coração pronto para ouvir, um coração humilde. Senhor, se é para mim fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Se eu tiver que passar, eu vou passar. Como o próprio Jesus disse, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for, Senhor, que seja feito conforme a tua vontade. E que nós venhamos ter esse coração humilde. Senhor, se for possível, passa, mas se não for, eu vou ser fiel nesse pouco, e eu sei que no muito o Senhor vai me colocar. Então, que cada um possa ter esse entendimento revelado do que é o pouco na sua vida hoje. De repente, você já sabe o que é o pouco que Deus tem dito para você hoje. Então, seja fiel nesse pouco. Faça com que esse pouco te eleve para um nível mais alto. Com a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que neste momento, meu Deus, o Senhor possa trazer clareza sobre a vida de cada um, que cada um possa ver o que não estava vendo, enxergar o que não estava enxergando. Senhor, entender o processo, meu Pai, o qual ele está vivendo e passando. Porque às vezes, meu Deus, o que faltava veio nesta noite, que era um entendimento revelado, meu Pai, do pouco, da fidelidade do pouco, de fazer aquilo, meu Pai, que para muitos é insignificante, mas que para o Senhor tem uma importância muito grande. Senhor, eu quero pedir que o Senhor, meu Deus, abra os olhos do entendimento, que o Senhor possa colocar luz nas trevas, que o Senhor possa continuar mostrando a cada um, meu Pai, o que ela precisa fazer, onde o Senhor quer colocar essa pessoa. Mas antes dela estar nesse nível elevado, ela precisa, meu Pai, ter essa fidelidade neste pouco que o Senhor tem para ela. Senhor, então ajude essa pessoa. Senhor, dê um entendimento revelado, que ela possa compreender, meu Pai, que o momento qual ela está vivendo não é para se tornar um momento de vergonha, meu Deus, não é para se tornar um momento de derrota, mas que é para intermédio deste momento, meu Pai, ela possa ser fiel, para que o Senhor possa elevá-la para um nível mais alto. Eu abençoo a vida de cada um que aqui está, meu Pai, e eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, continue falando nos corações, continue, Senhor, colocando luz nas trevas, abrindo os olhos do entendimento e elevando essa pessoa, meu Pai, para um nível mais alto. Eu entrego cada um na tua mãos e te agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.